Olá pessoal, tudo bom? Estivemos na CCXP 2019. Esse vídeo, a gente queria compartilhar alguma coisa dessa experiência. Bom pessoal, antes de mais nada, sobre o evento em si. Cara, que evento maravilhoso para a cultura pop. A organização está de parabéns, porque para mim, que nunca tinha ido, né? E de longe, né, que eu não moro em São Paulo, ver aquela organização, a forma como eles estavam conduzindo as pessoas para acessarem ao prédio, toda uma organização para que as pessoas tivessem uma experiência legal. Ao chegar lá, sim, já bate um clima, né, eles colocam as músicas. Eles colocam essas músicas na entrada para deixar a gente emocionado. As músicas temas para a gente ir sentindo, e aí quando a gente entra no evento, a gente parece que está realizando um sonho ali. Então a experiência é sensacional. Pena que não deu tempo de ver tudo, como eu falei, então eu teria que focar em uma coisa só. Não tinha como focar em tudo, então o meu foco foi no Artist Alley, onde estavam reunidos mais de 500 artistas expondo seus trabalhos de quadrinhos, e ali a gente pôde interagir com eles, né? Pegar autógrafo, conversar, trocar uma ideia. Uma coisa muito interessante, uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes. E sempre tinha essa vontade. E aí, foi um sonho realizado, claro. Havia muitos quadrinistas a nível internacional. Frank Quitely, Neil Adams, a lenda viva, Eduardo Risso, Rafael Grampar, Charlie Adlard, o desenhista de The Walking Dead. E, enfim, muitos outros quadrinistas nacionais tops. E a gente cita Danilo Beruti, Fábio Koala, Fefe Torquato, quadrinistas que participaram da Graphic MSP, enfim, tinha muitos outros lá, né? Vitor Cafage. Cara, então foi uma experiência maravilhosa estar ali com eles, conversando, trocando uma ideia, perguntando sobre as obras, perguntando sobre próximos trabalhos, como foi legal fazer o trabalho que eles estavam ali autografando. Muitos deles se surpreenderam com alguns quadrinhos que eu levei. O próprio Mike Deodato, que eu levei um quadrinho dele, ele ficou assim surpreso de ter visto, que ele nunca mais tinha visto aquilo, e autografou. Então, uma experiência muito, muito, muito legal. Como foi só esse realmente um domingo, só fui no domingo, não tinha como ver as outras coisas. Humanamente impossível, que é muita coisa que tem lá. Então, eu continuei fazendo o meu rodízio lá com os quadrinistas nacionais. Muitas aquisições. E aí eu queria falar com vocês agora e mostrar alguma dessas aquisições. Vamos lá então. Mensur, de Rafael Coutinho. Rafael Coutinho é filho da Laerte. Então, que um dos quadrinistas mais talentosos do quadrinho brasileiro, Rafael Coutinho, volta à forma longa, neste que é o seu mais ambicioso trabalho desde Cachalote, romance gráfico criado em parceria com o autor Daniel Galera. Em Mensur, Coutinho conta a história de Gringo, um andarilho que percorre cidades brasileiras em busca de bicos e trabalhos manuais. Gringo é também um dos últimos praticantes do Mensur, uma luta de espadas surgida na Alemanha no século XV. Olha só o tamanho dessa obra e a qualidade dos desenhos. Eu ainda não li, mas espero que a gente possa falar sobre ele depois. Eu peguei essa obra do Eduardo Ferigato, Opala 76. Um velho Opala 76 como herança e um acerto de contas com o passado violento levam Dario de volta às suas origens. Cara, os desenhos são maravilhosos. É uma produção nacional. Aqui a gente vê que tem o patrocínio do governo do estado de São Paulo. Mas uma obra muito legal do Eduardo Ferigato. Que inclusive ele autografou uma HQ do Fantasma pra gente. Essa HQ do Roger Cruz, Shampoo, é uma versão, né? Ele já tinha publicado em outra versão. Essa aqui é da livraria Devir. Então, cara, tá muito bonito isso aqui. E que desenhos maravilhosos. Roger Cruz. Dispensa a apresentação, Danilo Beruti, né? Com a obra Love Kills, que é o último trabalho dele pela livraria Darkside. Olha só o tamanho e o número de páginas disso aqui. E pessoal, é uma história de vampiros, mas a qualidade do desenho do Beruti dispensa apresentações. O Danilo Beruti já escreveu outras obras
conhecidas, né? A trilogia Astronauta, que nós falamos sobre ela aqui no canal, tá aí, eu vou colocar nos cards. Tem também Bando de Dois, São Jorge, que tem o volume 1 e 2, Samurai Shiro, e além de outras contribuições aí para Marvel. Então, pessoal, Danilo Beruti, falar dele é redundância. O cara é bom. Esse trabalho aqui da Fefe Torquato, chamado Estranhos, aborda essa estranheza das pessoas nas suas intimidades em um condomínio. Quem leu Tina a respeito, né, já conhece um pouco do trabalho dessa autora. Uma pessoa muito simpática. Tá aqui, Estranhos. O Fábio Koala, autor do Horácio, a gráfica MSP, Horácio Mãe, né? Eu adquiri essa obra dele, chamada Monstro. Uma fantasia de infância torna-se real quando um monstro de verdade muda-se para casa no fim da rua. E aí ele falou um pouco dessa obra para mim aqui, dizendo para eu ler sem ficar olhando as páginas, sem me adiantar, para não pegar um spoiler legal aqui. E eu disse, não, cara, eu vou ter cuidado de ler página por página, né, na sua sequência. Vamos lá, estou ansioso para ler isso aqui. Fábio Koala. Essa aqui é do ganhador do Eisner, Rafael Grampar. Ele não ganhou o Eisner com essa obra aqui, ele ganhou numa categoria de compilação chamada 5, né? Mas essa obra aqui é uma obra, a primeira gráfica dele mesmo Delivery. Eu espero coisa boa daqui. Rafael Grampar. Também duas menções honrosas aqui nessas aquisições. Essa Graphic dos melhores do mundo, né, que eu peguei pro Luciano por encomenda. Muito legal, cara. Aqui são 3 histórias pequenas. E os caras são bons demais. Os desenhos são fantásticos. Tem uns extras aqui. Maravilhoso. Bem divertido, cara. Outra menção muito, muito honrosa. Pempengusa, de Milena Azevedo e Rodrigo Xavier. Cara, olha só isso aqui. Que legal, que fantástico. Pempengusa é o resultado de uma vida inteira consumindo boas histórias, encharcando a mente de referências bacanas e amarrando as ideias em uma ficção científica distópica, que teima em enxergar uma ponta de esperança. E a Milena se revelou uma autora simpaticíssima lá na hora de fazer autógrafo e tal. Acabou até me doando 2 outras obras dela, que é Visualizando Citações 1 e 2. E aí já conversei com a galera aqui para a gente fazer uma resenha dessas 3 obras dela. E a gente vai falar sobre isso, sim. A gente conta com a ajuda do Wendel aí para a gente poder fechar essa resenha. O livro do Alexandre Calari, do pessoal do Pipoca Nanquim. Cara, muita gente boa, muito simpático. A Floresta das Árvores Retorcidas. E aí o Alexandre, eu perguntei para ele, Alexandre, tem alguma coisa de Lovecraft aqui? Aí ele falou, total. Então, vamos lá, estou ansioso para ler esse livro aqui. A Floresta das Árvores Retorcidas. Tinha um quadrinho que eu queria pegar, que eu tive muita dificuldade de conseguir os autógrafos dos caras lá, que são justamente o Carlos Estevam e o Pedro Mauro, com a trilogia Gatilho, Legado e a última que foi lançada na CCXP, a Redenção. E como eu estava no embalo, eu adquiri também a Ópera Jones, que tem desenhos maravilhosos, me lembrou a minha infância. Muito legal. Foi difícil pegar a assinatura dele, mas eu consegui. Muito feliz de ter adquirido isso aqui. Bom, pessoal, basicamente foram essas principais aquisições. Eu fui com uma lista muito maior para adquirir as coisas lá, mas pelo pouco tempo para você conseguir o contato com os autores, muitas filas, muita gente mesmo, ficou um pouco, o tempo ficou curto e muita coisa acabei não trazendo. Não vai faltar oportunidade de na próxima a gente trazer. E a gente espera muito em breve falar sobre alguma dessas obras aqui no canal. Espero que a gente possa passar mais tempo lá e
quem sabe fazer alguma live, alguma entrevista com alguns autores lá. Beleza, pessoal? Obrigado, então. A gente se vê por aí no próximo vídeo, tá bom? Curta se você gostou, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e estamos aí. Um abraço. Galera do Obranerd, todo mundo na CCXP 2020, hein? Esperamos vocês aqui pra gente trocar uma ideia, né?